Já pensou em receber um clássico da literatura todos os meses na sua casa? No Clube de Literatura Clássica, você recebe os grandes clássicos da literatura em edições de capa dura e especiais. Link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Tem uma parada que já tá rolando há algum tempo aqui em São Paulo e que eu ainda não falei propriamente dito dessa situação, que são os apartamentos e os prédios feitos por Minha Casa Minha Vida, que estão se transformando em Airbnbs, né? E como rolou todo um esquema aí de corrupção, de desvio, de falcatruas, para transformarem apartamentos do Minha Casa Minha Vida em Airbnbs, tá? Puta, olha isso daqui. Até anúncio pra chinês aqui, vocês estão malucos, tá? Então aqui, ó. Como apartamentos em São Paulo financiados por Minha Casa Minha Vida vão parar no Airbnb, né? A investigação da BBC News revela formas de bular programas de moradia e brechas legais que possibilitam imóveis financiados por Minha Casa Minha Vida serem anunciados em plataformas de aluguéis de curta temporada, tá? E aí aqui tem sempre uma parada que a galera não fala a respeito. Que todo mundo vai e fala assim, porque o apartamento é meu, eu preciso fazer o que eu quiser. Mas a gente precisa lembrar especificamente de que apartamentos do Minha Casa Minha Vida não podem ser alugados, principalmente quando estão sendo financiados, tá? Então assim, existem regras para isso. Então, eu vou começar aqui, a gente vai ter alguns videozinhos pra gente reagir a isso, mas isso aqui é quase uma continuação de um vídeo que eu fiz no ano passado sobre como o Airbnb estava já afetando São Paulo. Muita gente se doeu, tá? Muita gente se doeu, mas isso daqui agora é a continuação que vai mostrar como você, que passa dificuldade para comprar uma casa em São Paulo, que passa uma dificuldade para comprar um apartamento em São Paulo, você está financiando o Airbnb, que a galera vai pôr pra alugar daqui a alguns meses, tá? Por quê? O que está sendo usado para financiar esses estúdios e esses Airbnbs aí que são pegos no Minha Casa Minha Vida são os nossos impostos, tá? Quem tá pagando isso é a gente. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho do que tá rolando aqui, tá? Feitos com dinheiro público estão virando Airbnb em São Paulo? Porque pensa, a moradia social existe para garantir casa para quem precisa. Só que em São Paulo, obviamente, isso virou um negócio aí para investidores. E aí três coisas vão se juntar. Regras urbanísticas da cidade, gerando ali isenções no plano diretor. Também vão ter subsídios aí com crédito barato do Minha Casa Minha Vida, com dinheiro do FGTS. E ainda plataformas de aluguel de curta temporada, como o Airbnb aqui. E o resultado vai ser gente pagando de R$1.000 a R$2.000 de parcela subsidiada e alugando o mesmo imóvel no Airbnb por até R$ 7.474 por mês. E vão ter investigações como essa da BBC aqui que vão mostrar corretores dizendo abertamente: financia no Minha Casa Minha Vida e coloca no Airbnb. Em alguns casos, os anúncios nem eram para moradores locais, isso aqui vai estar em coreano. E aí isso vai gerar a chamada fake habitação de interesse social. E aí o preço por metro quadrado de um negócio desse, muito caro aqui, obviamente. E obviamente que uma família de baixa renda não vai conseguir morar aqui. E aqui que está o paradoxo, porque São Paulo está batendo o recorde de moradia. Só para corrigir aqui, ó, pode sim, só não pode aluguel de curta temporada, tá, gente? Só para corrigir o que eu falei ali no começo, tá? Antes que surjam aí o sommelier que quer criticar a minha fala, mas não quer criticar o que tá acontecendo. Social, mas o déficit também está crescendo ao mesmo tempo. A população em situação habitacional grave passou de 570 mil para 605. E aí a prefeitura multou, criou decreto, abriu CPI, mas pensa, quando o lucro mensal passa de 7 mil, a multa vira um custinho ali de operação. E o ponto aqui é muito simples, até moradia social virou um ativo financeiro. E o dinheiro público brasileiro passou a sustentar a renda privada via aluguel de temporada. É uma loucura ou não é? Você sabia que apartamentos feitos com dinheiro público estão virando Airbnb em São Paulo? Não, ouve isso daqui. Minha Casa Minha Vida, ele é construído por dinheiro público, tá? Dinheiro público. E aí isso daí deveria ser para incentivar moradias populares, certo? Incentivar pessoas. Então, quando a gente tá falando da verticalização de São Paulo e tudo mais, tem sempre os entusiastas de verticalização que inventam aquele papo do não, porque é bom destruir todas as casas, porque vai levar o pessoal da periferia pra vir morar na Vila Mariana, pra vir morar em Perdizes. Quando você vai ver, são estúdios minúsculos, e que eles estão sendo criados justamente
pro aluguel de curta temporada. E isso vai gerar uma especulação. Os caras inventam tudo quanto é tipo de esquema para usar esses apartamentos como investimento. Aquele cara ali que tava no fundão da leste, ele não vai conseguir morar perto do metrô. E piora, porque por aquela área ali que abriu o metrô, começou a construir um monte desses prédiozinhos aí de estúdio, começar a crescer, o preço daquele aluguel, ele aumenta, e o preço daquele imóvel aumenta. Para quem já está naquela região, começa a ser expulso dali. Então, ao invés da verticalização servir para mais pessoas irem para o centro expandido, ela serve justamente para você tirar as pessoas do centro expandido. E aí tem sempre um Zé que fala assim, não, mas no meu caso, um caso individual, eu fui morar perto do... Beleza, você vai ter o seu um caso individual. Mas a real é que hoje existem mais pessoas em São Paulo sem casa. Quer dizer, existem mais apartamentos vazios do que pessoas com casas. Mas as pessoas não vão para essas casas. Você entendeu? Olha que doideira. Você tem um monte de casa vazia em São Paulo e tem gente que não tem casa. E essas casas continuam vazias porque serve de especulação. Ponto. E o programa que deveria servir pra, tipo assim, não, vamos colocar as pessoas pra morar, o programa que muita gente usa aí pra incentivar o bagulho de destruição e verticalização, eles simplesmente usam isso pra expulsar mais as pessoas do centro. E aí teve uma mega investigação da BBC, que é justamente isso daqui, e tem um podcast do All Prime também, que eu acho que vale a pena você ouvir, que conta um pouco sobre tudo o que tá acontecendo, entendeu? Então, ó, mais uma investigação da BBC, aposto nessa região muitas residências financiadas pelo programa e construído com incentivos fiscais da prefeitura para moradias populares não estão servindo como habitação e sim como hospedagem para turistas e visitantes temporários. A apuração revelou que ainda há formas de burlar o programa e brechas legais que permitem imóveis financiados por Minha Casa Minha Vida serem anunciados em plataformas de aluguel de curta temporada. Líder global no mercado de locação temporária, o Airbnb tem sofrido restrições em diversas metrópoles globais, Berlim, Nova York e Barcelona, onde seu uso por donos de imóveis é acusado de reduzir ofertas de moradia e pressionar preços de aluguéis, algo que a plataforma nega. Aqui o Airbnb dá de louco, né? Há poucos estudos sobre o impacto do Airbnb em São Paulo, mas a investigação da BBC detectou a forte presença de apartamentos anunciados na plataforma em prédios construídos na cidade com incentivos de programa de habitação. Apresenta-se como um investidor interessado para comprar imóveis para colocá-los para alugar no Airbnb. Apresentando-se como um investidor interessado em comprar imóveis para colocá-los para alugar no Airbnb, um repórter da BBC News visitou edifícios erguidos com incentivos fiscais que a prefeitura concede moradias populares e oferecem possibilidades de financiamentos Minha Casa Minha Vida, certo? As visitas foram gravadas com uma câmera escondida. Em uma visita, o corretor da construtora Magic estimou que alguns edifícios erguidos por sua empregadora, até metade dos apartamentos hoje, estejam anunciados no Airbnb e não sejam usados como moradia, e sim como estadia temporária. Esses apartamentos foram feitos justamente para isso. Naquele dia foram visitados 3 apartamentos, nossa, foram feitos 3 apartamentos classificados como habitações de interesse social, um termo legal para uma moradia simples. Porém, desde maio, um decreto da prefeitura proíbe que sejam destinados a aluguel de curta temporada, certo? Então assim, ó o que a gente tá falando. Essas habitações de interesse social são proibidas de alugar para curta temporada, porém os caras continuam levantando pensando nisso. A grande maioria dos apartamentos financiados pelo Minha Casa Minha Vida em São Paulo é classificada como HS e HMP, habitação de mercado popular. Outra modalidade que teve locações temporárias proibidas por decreto municipal. Então a gente tá falando de uma coisa que é proibida, tá? Então a gente tá falando de uma coisa que não deveria estar acontecendo, porque a prefeitura está colocando dinheiro, tecnicamente, tá? Para você tirar as pessoas da periferia, trazer pessoas mais perto do centro, você habitar certas regiões, porém isso está sendo usado justamente para aluguel de curta temporada, certo? E o Airbnb rodando aí tranquilamente. Baixa o app do Airbnb agora, vai estar rolando tranquilamente. Questionada pela BBC sobre a reportagem, a prefeitura disse por meio da Secretaria da Habitação que está fiscalizando a venda de quase 90 mil moradias de interesse na cidade e já aplicou 704 notificações e 38 multas por irregularidades, um total de 39 milhões. A famosa lei que não pega no Brasil. Questionada sobre o conteúdo da gravação, a construtora disse que, embora possam ocorrer falhas pontuais de comunicação e interesses comerciais, os procedimentos internos de validação impedem a conclusão de qualquer operação em desacordo com a legislação. Falou nada, né? Falou nada. Então, lembrando aqui, gente, como eu falei aqui, ó, vou voltar aqui na parte que eu falei, ó. Até pro chat aqui, que pra não gerar problema. Proíbe que unidades, tá? De interesse social sejam destinadas a aluguel de
curta temporada. Curta temporada. Então, pro meu mano que tá falando aqui, pô, mas eu moro no Minha Casa Minha Vida, que tem galera que mora de aluguel. Curta temporada. Que é 3 dias, 4 dias, tá? 2 anos morando no mesmo lugar não é curta temporada, tá? Pô, tem que explicar aqui pra rapaziada. A grande maioria dos apartamentos é classificada, a empresa afirmou que atua há mais de 50 anos, tem pleno conhecimento de restrições legais a respeito de moradias populares e considera relevante o debate público. Isso aqui vai tomar no cu, né? Isso aqui vai tomar no cu. Isso aqui é muito vai tomar no cu. E aqui é o ponto que a gente precisa falar, né? Que é o boom de estúdios. Minha Casa Minha Vida é um dos grandes motores do mercado imobiliário. Segundo o governo federal, 70 mil apartamentos foram comercializados pelo programa entre agosto de 2024 e julho de 2025. Quase 60% de vendas dos imóveis no município. Quem tem renda de até R$ 2.800 se encaixa no faixa 1 e pode financiar um imóvel no programa com desconto de até 95% no preço. Nas demais vertentes, que se contempla famílias com renda de até R$ 12 mil, os beneficiários financiam os imóveis pagando juros menores que de bancos privados, algo só possível porque a gestora do programa é a Caixa, um banco estatal. É a galera aí que reclama de Estado, mas tá usando Minha Casa Minha Vida pra comprar o Airbnb, pra comprar o estúdio pra lugar de Airbnb, né? O Estado, ele é ruim. Menos quando você pode se aproveitar ele pra você ganhar dinheiro. Aí o Estado é bom. Então é o famoso anarcocapitalismo freestyle, né? E aí, as práticas de juros mais baixos permitem que o desconto possam chegar a quase R$ 200 mil no preço final do imóvel. Aqui, ó. A arquiteta Paula Vitória, que realizou pesquisa sobre programas de moradia em São Paulo, para o Laboratório de Espaço Público e Direito da cidade, na FEA-USP, diz que nos últimos anos essas políticas produziram no município um boom de unidades de até 35 metros quadrados. Também chamados de estúdios ou microapartamentos, essas unidades são especialmente comuns entre lançamentos imobiliários em bairros centrais. Pô, isso aqui, região da República, a região do Copan, tá lotada disso. Inclusive, esses dias estava passando pelo Copan, né? Tava subindo um prédio ali atrás do Copan, uma corretora me abordou na rua para falar, ó, estamos subindo um apartamento aqui e tal, um prédio aqui, uma oportunidade boa de investimento, tá? Colocar um apartamento para Airbnb. Falou assim, não é mais, temos aqui um prédio para você morar, uma moradia para você, não. Investe aqui para você pôr para alugar, para Airbnb, né? Porém, segundo Souza, essas características dificultam o uso das unidades por famílias que necessitam de moradia e acabam incentivando os outros tipos de ocupação. Exatamente. Segundo o censo de 2022, uma família no Brasil tem em média 2,8 pessoas. Que qualidade de vida uma família de 3 pessoas pode ter uma residência de 35 metros quadrados, né? Muitos desses imóveis não têm nem paredes, nem divisões, todo mundo vai ter que dividir o mesmo quarto. Prossegue a arquiteta que critica a concessão de subsídios e incentivos para esse tipo de construção. Anunciado em 2025, o veto da Prefeitura à alocação temporária de apartamentos classificados como HS ocorreu a reportagens e o Ministério Público apontaram que muitas dessas unidades estavam sendo adquiridas por pessoas de alta renda. Então, de novo, tá? Vou falar de novo aqui, porque é uma coisa que sempre que eu falo no canal, a galera vem encher o saco. Ai, mas a verticalização. Ai, porque vocês querem defender a Vila Mariana, vocês querem defender o Perdizes, quer morar em casinha, vai morar no interior. É sempre esse papo hipócrita de pessoa que finge que não sabe o que tá acontecendo. O que tá acontecendo estão fazendo um boom de especulação imobiliária em São Paulo pra fazer Airbnb. Pra meia dúzia de pessoas ganhar dinheiro. A linha vermelha não tá ficando mais vazia, tá? O trem não tá mais vazio. O metrô não tem menos gente. Radial Leste não tá mais sem trânsito. Continua cheia. Quem tá ganhando dinheiro com esse boom de especulação imobiliária que destrói bairro, afasta as pessoas de bairro, destrói estruturas de bairro, destrói a segurança dos bairros, é investidor que quer ganhar dinheiro rápido. As custas de programas que são feitos justamente para um fudido poder ter uma casa, e vocês estão defendendo isso. Porque tem 2 tipos de apartamento que cresce quando você cria... tem 2 tipos de apartamento que aparece quando abre uma estação de metrô num bairro novo. Estúdio de 30 metros quadrados ou apartamento de luxo de 200, 250, 280 metros quadrados por 3, 4 milhões. E você defendendo verticalização. Vai em todos os vídeos meus falando sobre como São Paulo virou um canteiro de obra, sobre como tá tendo verticalização em São Paulo, sobre o inferno que tá sendo essa verticalização, mal feita, mal pensada. Você vai ver os caras que são fã de demolir coisa, né? De empresas de demolição. Os caras são um fã-clube de empresas de demolição. Isso aqui não tá indo pra quem deveria ir. Pior. Em vez de eles estarem construindo casa pra família, eles estão construindo casa pra especulador imobiliário, pô. Essa que é a realidade.
Isso aqui não é uma questão de São Paulo, isso aqui tá acontecendo em Florianópolis, isso aqui tá acontecendo em Santos, isso aqui tá acontecendo no Rio de Janeiro, isso tá acontecendo em um monte de lugar. Só que o Brasil não é sério, porque em todos os outros lugares sérios do mundo já começa a se falar de medidas contra Airbnb. Só que aqui, essa palhaçada, a gente finge que tá tudo bem. Em um estudo de 2005 sobre o impacto do Airbnb em São Paulo, a geógrafa da USP, Letícia Tsukuda, detectou um aparente processo em curso de conversão de imóveis de residencial para unidades de locação, aumento de aluguel e deslocamento de moradores, o que reforça a segregação socioespacial e periferização. Então assim, não tá melhorando. Não tá melhorando. Toda vez que você vê um cara defendendo demolição de casa, levantamento de prédio levantando de qualquer jeito, defendendo Airbnb, não está melhorando São Paulo, tá piorando São Paulo. Então aqui, ó, a Araújo afirma que grande parte dos novos apartamentos e estúdios construídos estão sendo comprados por quem tem perfil de investidor, fazendo do aluguel do imóvel um negócio. O tema diz respeito à prefeitura, porque desde 2014 a gestão municipal concede uma série de investimentos para que construtoras produzam essas HIS e ajudem a reduzir o déficit habitacional do município. Então, ou seja, a prefeitura tá no meio disso tudo, pô. A prefeitura tá no meio disso tudo. Entre vantagens oferecidas às construtoras estão isenções fiscais e a possibilidade de construir acima do limite legal sem pagar uma taxa adicional, chamada outorga onerosa. Ao mesmo tempo, quando constrói HIS, muitas construtoras seguem os parâmetros do Imóveis Minha Casa Minha Vida para que unidades possam ser financiadas, facilitando sua comercialização. Na prática, há uma sobreposição de programas de habitação nesses empreendimentos. O Minha Casa Minha Vida, na esfera federal, e incentivos da prefeitura às HIS. Mano, isso aqui é a zona, né? E aqui, ó, o veto da prefeitura à localização temporária de HIS se deve ao fato de que, quando ofertadas em plataformas como Airbnb, é impossível garantir que as residências sejam ocupadas por pessoas que necessitam de moradia, já que não tem como controlar o valor do aluguel nesses anúncios. Além disso, muitas dessas unidades deixam de servir como moradia, obrigando turistas temporários. Abrigando turista. Cara, é isso, pô. É isso. Assim, tem mais. Pô, essa matéria longa aqui do G1, longa da BBC. E aqui, você não vai ver uma fala do Ricardo Nunes ou do Tarcísio sobre Airbnb. Sabe? Sobre Airbnb. Não vai falar nada. Então, de novo, assim, quando você for olhar o preço do metro quadrado em São Paulo, quando você for entender por que você não consegue morar mais perto do metrô, por que você não consegue morar perto do seu trabalho, por que tá tão caro, por que tem estúdio tão caro, é justamente por isso. Porque isso daqui é pura e simples especulação imobiliária. E, gente, assim, é que isso aqui tá muito no começo. Mas a tendência é essa bolha explodir uma hora ou outra, tá? Só pra avisar pra vocês, pirâmide só ganha quem tá no começo. Quem vai entrar do meio pro final, não ganha, tá? Então, assim, você achar que, pô, agora eu vou... vou entrar agora, amigo, tu é o elo mais fraco. Porque, assim, se vier o que aconteceu em diversas outras cidades, que é de proibir Airbnb, estoura a bolha. Um monte de tonto que comprou apartamento pra botar no Airbnb vai perder esse dinheiro rápido. Bum! Que é o dinheiro, às vezes, que o cara ainda tá pagando aquele apartamento. 2, se chega uma hora que, assim, todo produto tem a demanda e tem a oferta, certo? Se chega uma hora que você chega no teto da oferta, acima da demanda, o dinheiro falta. E eu já comecei a assistir alguns vídeos de uma galera que trabalha com isso, dos caras falando, pô, comprei aqui um apartamento pra ser Airbnb no Perdizes, que é muito ruim, tô tentando passar pra frente, tô tentando fazer não sei o quê, só que é um imóvel de 35 metros quadrados. Talvez pra um homem solteiro, uma unidade de um homem solteiro, pra um estudante universitário, isso funcione. A sorte ainda é que o imóvel ainda é um ativo bom de você especular. Mas assim, o cara vai ganhar muito menos e às vezes vai ter que tancar o tempo pra ver se alguém vai querer morar lá. Agora sim, meu amigo, bota pra alugar pro milzão que não perde nada não. Então, tô falando, o imóvel ele é bom de especular, só que assim, precisa pagar a conta do imóvel, né? O imóvel ele precisa se pagar. E tem lugar que as pessoas têm mais interesse de morar e lugar que as pessoas têm menos interesse de morar. Então essa bolha daí do Airbnb, gente, se não for estourar agora, ela uma hora estoura. Vocês não precisam se preocupar não, tá? Por mais evento que tem em São Paulo, por mais coisa que role aqui, pelo jeito que estão, se não estourar, o valor abaixa bastante aí do Airbnb, tá? Os aluguéis dificilmente, porque a galera gosta muito de especular em São Paulo. Mas vamos ver o resto aqui, ó. Vários apartamentos financiados pelo Minha Casa Minha Vida que foram parar no Airbnb. O problema não foram os estúdios, foi a destinação incorreta para o uso deles. A ideia original da construção desses estúdios era atender demanda de moradia. Esses espaços não viraram moradia para as pessoas que moram fora de São Paulo, eles viraram hotéis. E foi usado o incentivo do governo para que a cidade se tornasse uma grande rede hoteleira. A ideia desses estúdios era que fossem construídos em áreas do centro expandidos para adensamento,
E em áreas periféricas, não. Em áreas periféricas, habitações de interesse social tinham em torno de 50 metros quadrados. Esse modelo foi replicado na cidade inteira. Começaram a replicar esse modelo na periferia e não só no centro expandido. Acontece que na periferia você não precisa ter habitações minúsculas, porque na periferia você tem área. Com a promessa das áreas comuns no prédio, um apartamento para uma família de 2 dormitórios na periferia passou a ter 32 metros ao invés de 50. Se for uma família de 4 pessoas, a gente está falando em 8 metros quadrados por pessoa. Isso é completamente desumano. Não é moradia, é cativeiro. A cela do Bolsonaro é maior que isso, pô. Quando a prefeitura libera esse tipo de adensamento, isso deixa de ser política pública e passa a ser especulação imobiliária. E quando isso se soma ao uso indevido do HIS, o resultado é um sistema distorcido de 3 camadas. Compactação onde não precisava compactar, subsídio público capturado por investidor, periferia recebendo ônus sem receber infraestrutura equivalente. Estúdio no centro pode ser estratégia urbana. Estúdio na periferia, muitas vezes, é só multiplicação de unidades. E a gente sabe que os estúdios têm sido replicados por todo o Brasil. E sabe quem paga a conta? É a cidade. E encontrou vários apartamentos financiados. Assim, acredito que o problema é que o governo não supre as demandas habitacional, constrói poucos prédios no lugar errado. Se tivesse sobrando apartamentos, o Airbnb seria obrigado a reduzir os preços. Não, amigo. Não, amigo. Assim, o Minha Casa é Minha Vida tá construindo as casas. Só que as construtoras estão deixando passar pra transformar em Airbnb. Esse HIS é justamente isso, pô. Essa é que é a loucura. Infelizmente, puta, aqui eu tenho que falar um bagulho. Infelizmente, o programa, ele tá funcionando. O problema é que as empresas e construtoras estão destinando para as pessoas erradas. Ah, peraí, eu vou colocar aqui num fudido que vai comprar esse apartamento, aí esse fudido vai ter que financiar e pagar, e talvez não pague e tal. Ou eu vou vender 50 unidades aqui para um investidor estrangeiro que vai comprar tudo isso daqui. Gente, isso aconteceu no mundo inteiro, tá? Vocês pararam aí pra ver, se não me engano, Londres tem um problema gigantesco de sheiks que compraram edifícios inteiros pra especular, pô. Os caras chegavam, compravam um prédio inteiro. Não, eu quero esse prédio inteiro aqui, ó. Plá! E ele especulava aquele prédio. Infelizmente aqui, acho que não é só um problema... A questão que eu acho que está errada mesmo da prefeitura é fiscalização. Aí, é uma questão de fiscalização que não tá rolando e a gente sabe que pra você ser prefeito em São Paulo, você precisa ser... muito queridinho das construtoras e das incorporadoras. Essa que é a real. Mas assim, o programa, tecnicamente, ele existe, pô. Ele tá funcionando. Ele tá funcionando. Agora sim, você vê essas HIS, você vê esses Minha Casa Minha Vida sendo destinado pra Airbnb, e assim, de novo, tem um podcast muito bom que eu ouvi esses dias, que é do All Prime. Eles fizeram uma reportagem sobre como que eles estão tentando de tudo quanto é jeito burlar isso daí. Então vale muito a pena ver, tá? Então aqui, ó. Construtoras influenciam reuniões de condomínio para burlar veto Airbnb. São Paulo vende Airbnb. Ah, caralho. Pô, aí, ó. Paywall. O mico dos estúdios populares em áreas nobres de São Paulo. Então, assim, tá rolando uma parada e, assim, um monte de condomínio que os caras estão colocando, você vai morar lá e aí um monte de estranho entrando e saindo da sua casa loucamente. Porque aí não vai ter uma segurança, não foi pensado pra isso, você não sabe quem entra, quem sai. Agora imagina você com seus filhos morando num apartamento que entra e sai estranho toda hora. E você não sabe quem é quem. Como é que você garante a segurança disso? Isso é uma... Mano, é a questão do Airbnb não ser algo... É que, pô, o debate político do Brasil é uma sacanagem, né? É cadeirada nas costas. O debate da prefeitura é um dando cadeirada nas costas do outro, um mitando, outro lacrando, frase de efeito... O tonto andando de Celtinha, ai, vai ter boldos, né? É um debate baixíssimo, assim. Mas, irmão, é uma doideira que isso não seja uma pauta relevante pra cacete, pô. Relevante pra cacete. Devia ser pauta 1. Desculpa, o que seria especulação? Porra, aí você vai estar de sacanagem, velho. Mas, ó, a gente vai trazer o Felipe Boni aqui no podcast, e aí a gente vai dar 3 horas pra você falar o que é especulação. E aí você entender um pouquinho do que é especulação. Porque o cinismo a essa hora da manhã não dá, pô. Esse você pode assistir um corte das lives, que acontecem todas as terças e quintas às 10 da manhã e domingo às 9 horas da noite. Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever e é nóis. Valeu.